E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, o assunto do vídeo de hoje é família. Problemas na família, quem não tem, nem que seja um probleminha, um desafio a superar. E, e também algumas dúvidas que entraram aqui sobre constelação familiar. Algumas pessoas têm curiosidade, ainda não fizeram, não tiveram a oportunidade de fazer. Então eu vou responder um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, a constelação familiar é uma técnica que algumas pessoas fazem de um jeito, outras de outro, mas basicamente ela consiste em entender como que cada um de nós nos posicionamos em relação ao que a gente pensa perante a nossa família. Por quê? Nós somos muito influenciados pela nossa família e muito disso é inconsciente. Então, desde a nossa criação, desde o momento que a gente é concebido, na verdade, a gente já está tendo pré-definições dos nossos pais, dos nossos ancestrais, dos nossos familiares que estão ali contidos na família e que a gente acaba pegando isso para nós como verdade e que nem sempre vão ajudar na nossa evolução aqui quando a gente está aqui encarnados. Então a gente precisa entender tudo isso para conseguir melhorar, para conseguir desbloquear essas crenças limitantes que muitas vezes a gente tem. E pode ter certeza, na nossa família estão os maiores desafios que a gente tem sempre, sempre, tá? Na nossa família. Então é importante sim olhar para isso. Na constelação familiar, eu vou falar a que eu fiz, tá? A técnica que eu fiz, eu não sou consteladora, é por isso que eu indico, quem não fez, faça, com certeza alguma coisa tu vai aprender, com certeza alguma coisa tu vai melhorar, tu vai mudar e vai ter uma percepção diferente. Mas a minha, por exemplo, né, nós precisamos nos colocar frente aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos avós e tudo mais, porque assim a, a especialista ou especialista vai conseguir identificar como nós nos enxergamos frente à nossa família. Basicamente, como é que acontece, como é que começam os problemas? Quando nós ocupamos um papel que não é nosso. Então, por exemplo, se eu como filha estou querendo ensinar alguma coisa para meus pais, eu estou querendo que eles mudem alguma coisa na vida deles, ou estou querendo influenciar demais na vida deles, isso vai desequilibrar a minha vida, porque nós não somos maiores que os nossos pais, nunca vamos ser. Os nossos pais vieram antes que nós. Então, por mais que a gente seja mais inteligente, mais bonito, mais qualquer coisa, nós nunca seremos maiores que os nossos pais. E até o momento que tu não entenda isso, tu vai sofrer. Nós vamos sofrer e vamos fazer as pessoas ao nosso redor sofrer também. Então, eu já tive épocas, por exemplo, que eu queria que meus pais viajassem mais. Eu achava que isso era bom porque eu gosto de viajar. Mas talvez isso não seja o que eles queiram. Então, nós podemos sim dar uma dica, ajudar em alguma coisa, sim, mas a decisão vai ser deles. E toda vez que a gente tenta ocupar um outro papel, a gente vai desequilibrar a relação. E às vezes nós fazemos isso por questão de dias, questão de semanas, mas muitas vezes nós vivemos a vida inteira nos colocando num outro papel. E isso também serve para irmãos. Se tu tem irmãos mais novos, irmãos mais velhos, se tu é o irmão mais velho, é lógico que tu vai ter mais responsabilidade. É lógico que tu vai ter mais preocupação com teus irmãos mais novos. Tu é o mais velho, tu veio assim. Então, ai, não é justo, eu não pedi. Não, pediu sim. Tudo é aqui como deveria ser. A gente já está aqui assumindo um personagem. Então, se tu está aqui assumindo esse personagem, é esse personagem que tu tem que ser. Talvez numa outra vida daí tu venha diferente, aí deixa para outra vida. Mas aqui, se tu veio irmão mais novo, se tu veio filho da tua mãe, do teu pai, é assim. É esse papel que tu tem que cumprir. Outra coisa que acontece muito nas relações de pai e mãe, de filho e mãe ou de filho e pai, é os filhos se colocarem na obrigação de fazerem os pais felizes. Primeiro lugar, que a gente não consegue fazer ninguém feliz. Isso é um peso enorme que a gente carrega e nós não conseguimos, a gente não tem essa força de fazer alguém feliz. Cada um é responsável pela sua felicidade. Lógico, a gente não vai causar problema para a vida da pessoa, mas não tem como a gente providenciar a felicidade de alguém. Isso é muito maior do que nós e a gente só vai desequilibrar ainda mais a relação. E quando a gente tenta fazer isso com os nossos pais,
piora mais ainda, porque é uma lei contrária ao universo. A gente veio, os pais são total doadores. Então a gente veio dos nossos pais, eles se doaram seus corpos, né? Doaram seu tempo para nos criar, cada um com a sua forma, cada um do jeito que pôde. Não importa se na tua visão foi certo, foi errado, foi mais, foi pouco, foi menos, não importa, eles fizeram o que eles conseguiam fazer e eles doaram para nós a nossa vida. Então o que a gente pode fazer é viver a nossa vida de uma forma mais abundante possível, fazer a nossa vida uma obra de arte, porque nós não temos como compensar isso para os nossos pais. Eles são os doadores, nós precisamos viver a nossa vida. Ah, Daniela, isso quer dizer que eu tenho que abandonar meus pais? Lógico que não, né? Tu não precisa abandonar ninguém, mas tu não tem que viver a tua vida pensando e tendo que fazer, tendo que carregar os teus pais, porque isso vai desequilibrar o relacionamento de vocês e com certeza não vai fazer com que a tua vida seja abundante. Tu não vai conseguir viver o que tu veio para viver na tua vida se tu continuar pensando que tu é responsável pelos teus pais. Eles são responsáveis por ti. Eles que são os doadores. É eles que têm que doar. A gente não precisa doar nada para os nossos pais, né? É lógico que o sentimento de amor, se puder ser recíproco, ótimo. Mas essa consciência é muito importante que a gente tenha, tá? Que somos filhos e então recebemos deles o que eles puderem doar e o que a gente precisar. E aí isso serve para tudo na nossa vida, serve para os irmãos, serve para o nosso casamento. Quantas vezes nós ocupamos o lugar de mãe dos nossos maridos e nós não podemos e não precisamos ser assim. Ou então assumimos um papel de inferior aos nossos filhos, deixamos eles fazerem o que eles quiserem, deixamos eles viverem na nossa casa o tempo que eles quiserem. Muitas vezes os pais, eu já assisti muito isso, os pais serem ofendidos na sua própria casa por filhos adultos. Então, assim, se nós conseguíssemos entender o básico de uma construção familiar, muitos problemas se resolveriam, muitos. Mas os distúrbios, os problemas, as confusões e as inseguranças começam a acontecer quando a gente troca, inverte esses papéis. E gente, isso não é fácil tomar consciência, tá? Tudo isso que eu tô falando pode ser fácil aqui para vocês? Sim, é bem fácil falar. Mas, é como eu falei para vocês no início, nós temos muitas crenças que são colocadas lá desde quando a gente é pequeno, no nosso inconsciente. Quantas famílias, quantos casais têm filho para cuidar deles quando ficar velhos? Então, tu imagina como isso é impregnado na cabeça dos filhos, que eles têm que dedicar a vida deles para cuidar dos pais. Então, eles são devedores a vida inteira, vão ficar devendo para os pais e não é assim, não tem que ser assim. E para isso, nós precisamos de ajuda, para conseguir enxergar coisas que a gente não vê, nós precisamos de ajuda. É por isso que eu indico muito a constelação familiar, indico outros processos também, a tomada de consciência, a leitura, o estudo sobre isso, para que a gente possa cada vez mais buscar a evolução e se libertar desses padrões, dessas crenças limitantes, porque o que a gente mais tem é crença limitante que não nos deixa evoluir. Quantas gerações passaram que todas elas fizeram o que era certo fazer para elas, na época delas, não quer dizer que a gente precisa ficar repetindo padrões. E muitas vezes a gente vem livre na nossa encarnação, mas a gente acaba pegando coisas dos nossos pais, dos nossos ancestrais e nem sabe que está fazendo isso, é total inconsciente. Então, se eu puder dar uma dica, é sim buscar esses auxílios, buscar essas terapias e agir de fato, porque muito eu vejo de pessoas que sim concordam, que entendem, mas não agem e não pensam assim e não mudam as suas vidas. Filhos falando, criticando os pais de que eles fizeram isso ou fizeram aquilo, a vida é deles, eles são maiores do que nós. E isso nos aprisiona de um jeito que se a gente pudesse enxergar, a gente veria o absurdo que é. E como é libertador quando a gente entende e quando a gente consegue destravar esses bloqueios, a nossa vida dispara, né? Porque aí a gente realmente vai para a abundância infinita, a gente vai viver o que a gente veio viver. E
com certeza o universo tem muito mais para nós do que a gente pode imaginar. A gente só não alcança isso porque a gente ainda não está pronto, a gente ainda não tem conhecimento para adquirir tudo isso. Então, fica aqui esse super convite para quem quiser fazer constelação familiar. Não vai resolver tudo de uma vez, não, mas nós conseguimos sim ter uma ideia do que a gente pode e o que a gente precisa melhorar. E para que também a gente não repasse isso para outras gerações. Para que a gente crie também as próximas gerações, os nossos filhos, com maior liberdade de pensamento, para que eles sejam o que eles vieram e o que eles querem ser, sem que eles carreguem os nossos traumas, os nossos medos, as nossas crenças limitantes, e equilibrar isso, né, com disciplina, que não deve ser fácil, com certeza não. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.